Moro voltou a atacar Lula e resgatou a Lava Jato como sua principal arma política. Ao trazer Lula, Lava Jato e Judiciário de volta para o centro da própria fala, Moro tenta provar que ainda consegue transformar esse passado em força política no presente. O que está em jogo aqui não é só uma crítica ao governo ou ao sistema. É a tentativa de recuperar um lugar que já foi dele no debate nacional. Veja agora o que ele falou neste vídeo e como tenta sustentar essa volta. Senador, o senhor avalia hoje, com o passar do tempo, agora com o distanciamento já, que cometeu erros durante o processo da Lava Jato e que esses erros podem ter levado à anulação e até à liberdade do presidente Lula? E nunca aconteceu isso. O presidente Lula ele nunca foi inocentado. O que houve aqui, Pedro, foi uma decisão política que levou à anulação das condenações. Se tivesse qualquer um da Lava Jato, né, sido inocentado, olha, esse indivíduo foi preso ou condenado indevidamente. Mas quando a gente vai olhar o rol de pessoas, quem são? Sérgio Cabral é inocente. Eduardo Cunha, José Dirceu, que havia, aliás, sido condenado no mensalão. E o próprio presidente Lula, ele foi condenado, não foi por mim, Pedro, foi condenado em várias instâncias. Na verdade, o país vive, desde essa anulação, uma mentira. E qual foi o resultado disso? Vamos ser claros, a volta da roubalheira. O que é esse roubo dos aposentados e pensionistas do INSS, inclusive com suspeita de envolvimento do filho do presidente, o Lulinha. Por isso que o Flávio Bolsonaro, inclusive, hoje até nós tivemos lá a filiação, defende a ampla e rigorosa apuração desses fatos, assim como a gente defende. Veja que... Vou interromper rapidinho o vídeo só para te pedir uma coisa. Se você está gostando desse conteúdo, já deixa o seu like e se inscreve no canal. Isso ajuda muito o canal a continuar trazendo conteúdos relevantes como este para você e também mostra para o YouTube que você quer receber mais vídeos nesse estilo. Muito obrigado por isso. Agora vamos continuar com o vídeo. A espinha dorsal da moralidade do país foi destruída com a volta do Lula à presidência e a roubalheira voltou desenfreada. Não é esse o país que a gente quer. Isso não vai acontecer no meu estado, no estado do Paraná, se a gente for bem sucedido dentro desse projeto para alcançar o governo. Senador, boa tarde. Senador, eu vou fazer uma pergunta agora que certamente o senhor vai ouvir muito nos debates. Assim que foi anunciada a sua filiação ao PL, os petistas resgataram vídeos antigos, entrevistas suas, de quando o senhor deixou o Ministério da Justiça na gestão de Jair Bolsonaro, dizendo que tomou essa decisão porque ele tenha feito interferências na Polícia Federal, pedidos de interferência para proteger o filho Flávio Bolsonaro. O senhor avalia que essas declarações podem desgastá-lo na campanha? O senhor se arrepende do que disse? E como é que o senhor vai responder quando confrontado com declarações também sobre Valdemar Costa Neto, de que o senhor era muito crítico antigamente e agora estava ao lado dele na filiação? Olha, Pedro, em 22 eu não fui apoiado pelo Bolsonaro para Senado lá no Paraná. Ainda assim ganhei as eleições, mas no segundo turno fui convidado para participar dos debates eleitorais. Fui lá nos debates presenciais, tanto numa rede TV como na outra, porque eu sempre vi que o Lula seria trágico para o país. E, de fato, fazem 4 anos que essa sombra caiu sobre o país e a gente vê um completo retrocesso. Hoje a gente não consegue ler o jornal sem pensar que a gente está lendo uma história de corrupção, uma história de uma página policial, sem falar na tragédia que é a segurança pública no país, além da insegurança também econômica. Então, isso tudo fica no passado, eu não mudo o que eu falei no passado, a gente teve divergências, mas precisamos construir um país. E eu sempre disse que o meu foco, tá? 1, é fora Lula, o país não aguenta mais. 2, preciso cuidar do meu estado, proteger o meu estado. A gente tem um projeto de excelência para o nosso estado e a melhor forma de atingir esse projeto de excelência é também mudando o governo federal, o Planalto, porque a gente vai precisar de apoio. E o Lula já mostrou que não tem condições de exercer mais 4 anos. O projeto que existe, que é um projeto já consolidado, forte para o país, é a candidatura presidencial de Flávio Bolsonaro. Depois desse primeiro bloco, a operação do Moro fica mais clara. Ele não está só batendo em Lula, ele está tentando religar a própria imagem ao tempo em que era visto como um dos principais símbolos do combate à corrupção, enquanto precisa explicar
porque hoje voltou a orbitar um campo político do qual já se afastou. É uma construção que mistura memória, reposicionamento e disputa por relevância. E eu quero saber o que você acha. Esse movimento do Moro ainda convence como força política real? Ou depende demais do passado? Deixe a sua opinião nos comentários, porque a parte seguinte mostra como ele amplia essa tese e leva isso para o eixo institucional. Senadora, eu queria aproveitar a sua expertise, né, da Lava Jato para tentar entender se o senhor acha que essas investigações do caso Master, elas podem acabar tendo um fim como o da Lava Jato, ou seja, em parte importante anulada? Nós temos, infelizmente, Débora, uma tradição de impunidade no nosso país. E os avanços em relação a esse tema dependem de um esforço de toda a sociedade. Como é que eu vejo hoje o cenário? Acho que o ministro André Mendonça tem feito um grande trabalho, tem tomado decisões corajosas e necessárias e legais. Veja que essa prisão do Daniel Vorcaro é uma prisão necessária. O cidadão ali, pelas mensagens, pelos diálogos, pelas ações, era uma coisa de gangster, falar em bater, em simular assalto contra jornalista, para obstar notícias negativas contra ele, invadir sistemas eletrônicos da PGR ou da própria Justiça. Então, a prisão era necessária. Agora, como foi na Lava Jato, nós tivemos 4 anos ali de grandes avanços no combate à corrupção e, infelizmente, o sistema que quer impunidade, e o sistema provou que ele quer roubar de novo. E eu sempre tenho dito, Débora, o seguinte, foi o desmantelamento da Operação Lava Jato, por razões políticas, que trouxe essa roubalheira de volta. Porque o pessoal não queria apenas não ser punido pelos crimes descobertos na Lava Jato, eles queriam roubar de novo. E aí roubaram o INSS, e aí essa fraude escandalosa ali no Banco Master. Então isso vai requerer um esforço contínuo, que não pode recair nas mãos de um único ministro do Supremo Tribunal Federal, e nem jornalistas aí corajosos na imprensa que têm divulgado essas matérias. Nós precisamos ter um esforço como país, como população, e esse esforço tem que ser perene. Porque se nós relaxarmos, vão tentar fazer a mesma coisa que fizeram com a Lava Jato, por motivos políticos, sepultar as investigações. Veio esta decisão importante da prisão domiciliar concedida ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Queria ouvi-lo a respeito desta decisão, qual a avaliação que o senhor, pelo fato de ter uma trajetória no judiciário, também faz da decisão tomada pelo ministro Alexandre de Moraes. E pergunto desde já, quando foi a última vez que o senhor esteve com o ex-presidente Jair Bolsonaro e se pretende agora visitá-lo na prisão domiciliar? Boa tarde, mais uma vez, bem-vindo, senador. Tudo bem, Yuri? Um prazer estar falando com vocês, a CN. Olha, essa decisão é correta, mas é tardia. Já faz tempo que ela deveria ter sido concedido, esse benefício, que não é um favor, é a lei prevê. O presidente Bolsonaro ele tem problemas de saúde que são notórios, teve que submeter a várias cirurgias em decorrência da sequela das facadas, e a toda hora o noticiário vinha com informações sobre as dificuldades que ele estava passando na cadeia, na prisão. Então, a prisão domiciliar vem em boa hora, mas deveria ter acontecido há mais tempo. Eu tenho me posicionado assim, tenho falado isso. O risco grande de acontecer algo trágico com o ex-presidente ali dentro da prisão. Pelo menos ele agora, assim que tiver alta do hospital, vai poder se recuperar em casa. Agora, essa domiciliar temporária, sinceramente, o temporário aí não se justifica. É claro que a prisão domiciliar é sempre algo que pode ser revisto com o restabelecimento da saúde, mas é muito incomum ser concedido prisão domiciliar temporária. Eu, particularmente, nunca ouvi essa expressão. Melhor teria feito o ministro se concedesse a prisão domiciliar, sem prejuízo de rever lá adiante. Espero que não seja revisto a concessão desse benefício. E em relação a visitá-lo, e quando que o senhor esteve pela última vez com o ex-presidente? Olha, eu requeri a visita a ele, mesmo quando ele estava ali na prisão, mas nunca tive o meu pedido despachado. Eu acho um absurdo tudo isso, sabe? Que é um desrespeito quando se peticiona e se pede esse tipo de autorização que sequer seja apreciado. E assim, como no meu caso, vários outros senadores também requereram e nunca tiveram a petição apreciada. No fundo, hoje,
a insegurança jurídica que nós temos no nosso país é muito grande. Infelizmente, parece que prestar jurisdição é um favor hoje dentro do nosso país. O que Moro tenta reconstruir aqui é mais do que um discurso. Ele tenta reconstruir a própria utilidade política, usando Lula, a Lava Jato e a crítica ao judiciário como base de uma nova etapa. Se essa estratégia vai recolocá-lo no centro do debate com a força de antes, ainda é cedo para saber. Mas a entrevista deixa claro que ele já escolheu qual memória quer transformar novamente em ativo político. Chegamos ao final de mais um vídeo. Se você gostou deste conteúdo, deixa o like, se inscreve no canal e ativa as notificações. Esse apoio ajuda o YouTube a entender que vale a pena te recomendar mais vídeos como este e ajuda o canal a continuar trazendo análises e conteúdos relevantes para você. Muito obrigado por ter assistido até aqui e até o próximo vídeo.